Eu queria começar, então, o nosso bate-papo hoje perguntando para o Bruno Funchal. Bruno foi secretário de Estado aqui também no Espírito Santo e agora enfrenta um desafio muito grande em Brasília. A gente tem, enfim, diante de questões orçamentárias, a gente tem ali um desafio de fazer adequar o que o ministro Paulo Guedes chamou de meteoro, né, os 89 bilhões em precatórios dentro do orçamento, sendo que a gente tem também que ter espaço para um programa de renda um pouco maior do que o que a gente tem hoje, do Bolsa Família, espaço para outras atividades como investimentos nos estados, é algo muito pedido, muito demandado pelos parlamentares, pelos políticos, principalmente num ano pré-eleitoral. E eu queria saber do Bruno como é que o governo está vendo essa questão dos precatórios, qual é a principal saída que está sendo desenhada, saída do ponto de vista fiscal e também político, porque a gente sabe que tudo tem que ser negociado com o Congresso. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Prazer estar aqui na FUCAP, podendo falar um pouco sobre Brasil, sobre o Estado, discutir quais são aí os nossos principais desafios. E, Júnior, assim, acho que é importante primeiro colocar em perspectiva, né, acho que a situação fiscal brasileira, o presente, né, e o que a gente olha de desafio, sem dúvida, equacionar o desafio, né, do orçamento, e aí olhar o orçamento como com crescimento de despesas obrigatórias, dentre elas o precatório, e expansão de políticas sociais, acho que esse é o principal desafio quando você olha para o futuro. Então, olhando assim, uma trajetória do passado recente, está muito claro o diagnóstico, e principalmente pelo lado da despesa o tamanho do gasto, né? A gente gasta muito com a proporção do PIB, e o teto de gastos ele vem para tentar mudar esse panorama, e vem mudando, né? Tanto é que a gente vai fechar esse governo reduzindo o tamanho da despesa com a proporção do PIB, primeira vez, né, que isso acontece. Então, a gente fechou em 2018 com mais de 19% do PIB de despesa, e agora vai ficar em torno de 17,5%, e isso é uma notícia boa. Segundo problema que a gente tem o excesso de gasto obrigatório. Antes de passar para o Caio Megali, para ele fazer as considerações, a visão do mercado sobre esse tema, eu queria, Bruno, que você falasse de um outro ponto importante sobre o Auxílio Brasil. Além de resolver a questão dos precatórios, é preciso também encontrar uma fonte de financiamento para esse programa. E essa fonte está prevista na reforma do imposto de renda, que já foi aprovada na Câmara, principalmente com a tributação de lucros e dividendos. Essa matéria agora está no Senado, o Senado apresenta resistências, mas existe uma negociação em curso acontecendo. E ontem o governo editou um decreto aumentando o imposto sobre operações financeiras, justamente para já nesse ano começar a financiar esse programa de renda. Mas o problema para o ano que vem não está resolvido. Como é que isso vai ser concluído na sua avaliação, Bruno? Júnior, acho que é assim, para resolver o problema, de fato, você tem que resolver um pacote, né? Um pacote é uma solução que tem três dimensões: precatório, né, por conta do limite orçamentário que a gente tem. Então, a gente colocou 100% do precatório, 89 bi no orçamento, e aí você não vai poder expandir política pública nenhuma. Então, sem compatibilizar esse aumento com o teto, não tem expansão. Então, resolver precatório é uma coisa, uma direção, uma parte importante, e a outra parte é a fonte. Né? Uma coisa é espaço para gastar, outra parte é fonte. E a fonte, para 2022 e 2023, de acordo com o artigo 17 da LRF, a gente precisa compensar. Compensação desse aumento, né, no programa é feito através do aumento do dividendo, imposto de renda, não só do imposto de renda, mas também tributação de fundos e do estoque de dividendos. Então, tem na exposição de motivos do projeto de lei, tem lá todas as vinculações que servem de compensação para isso. Agora, não adianta também ser só para 22, porque você tem diversas restrições eleitorais que impedem que esse programa seja criado em ano eleitoral. Então, ele tem que ser criado antes. A gente também tem uma demanda, uma decisão do Supremo Tribunal Federal para acabar com a fila, né, do programa de renda. Então, você tem a demanda da sociedade, você tem decisão do Supremo para implementar. Não pode implementar ano que vem por causa da restrição eleitoral, tem que implementar esse ano. Como tem que implementar esse ano,
a lógica é, terminando o auxílio emergencial, cair no novo programa, ou seja, nos últimos 2 meses. E aí, para isso, você precisa compensar. A gente tem a compensação aprovando o imposto de renda para 22 e 23, precisa para novembro e dezembro. E por isso é que foi injetado o IOF, uma parte da explicação do IOF é para compensação do Auxílio Brasil, de R$300. De R$300. Então, a gente já estabelece ali um valor, que era o que o presidente Bolsonaro tinha mencionou em várias oportunidades, e aí ganha até imprevisibilidade para o próximo ano, né, que o programa vai ficar realmente nessa média de R$300.